Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe num candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Nós vimos ontem Jesus dando início, a essa sequência de parábolas que ele vai nos contando, com a parábola da semente. Mas, ao mesmo tempo, Jesus falou de uma questão de falar em segredo ali para eles, porque cabia a eles entenderem. E Jesus faz todo aquele questionamento depois, porque que eles não entenderam a parábola. E depois Jesus vem, nessa continuação, ele vem dizer que tudo que foi falado no segredo deve ser manifestado, deve ser falado para todos. Graças a Deus, a Igreja Católica não é uma sociedade secreta, Na Igreja Católica não existem segredos. Tudo é manifesto, porque tudo deve ser falado para a salvação da humanidade. Todos nós precisamos nos salvar. E Jesus ele veio justamente para isso, para nos dar a salvação. Por isso, a boa nova da salvação, ela precisa ser anunciada. E uma das coisas que não pode ficar em segredo, não pode ficar como um segredo da Igreja Católica, é o sacrifício da Santa Missa. Isso não pode entrar numa situação de que ninguém pode saber. É preciso manifestar a todos os povos o grande valor do sacrifício da Santa Missa. Eu até digo para vocês o seguinte: o que foi que Jesus veio fazer na terra? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela veio fazer o que aqui na terra? Celebrar a única missa que iria se perpetuar por toda a eternidade. Quando Jesus está lá no Calvário, que ele está se dando em sacrifício, é a missa que ele está celebrando. Ele não veio fazer outra coisa, não. Então, se Jesus não veio fazer outra coisa, a não ser celebrar a missa, o seu sacrifício, se oferecer ao Pai pela nossa salvação e pela nossa redenção, então não existe nada mais importante nesse mundo do que a missa. É o sacrifício pela nossa redenção e pela nossa salvação. Por que eu estou falando isso? Porque é importante nós nos voltarmos hoje para a primeira leitura, que é da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é uma carta
muito linda, muito bonita, muito interessante, que nós deveríamos beber dessa fonte, dessa leitura, porque na medida que o autor vai falando, ele vai mostrando a questão do sumo sacerdote, que Jesus é o sumo sacerdote por excelência. Ele vai falando da questão do sacrifício da missa. Nós vimos esses dias ele dizendo, que o sacerdote é tirado do meio do povo para oferecer sacrifício pelos seus pecados e pelos do povo também, por toda a humanidade, para a nossa redenção. Só que o autor da carta aos Hebreus, ele começa a falar uma coisa que é de causar tristeza. Ele diz assim, nós estamos no capítulo 10, no versículo 25, ele diz assim: não abandonemos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Antes procuremos animar-nos mutuamente, e tanto mais quando vede o dia aproximar-se. Quanto mais nós vamos vendo que os tempos estão se findando, ele está dizendo: não abandoneis as nossas assembleias. Que assembleias é essa, senão o sacrifício da Santa Missa? Não abandonemos. Interessante que nas aparições de Nossa Senhora de La Salette, quando ela aparece chorando para aquelas duas crianças, Maximino e Milene, ela aparece chorando. Lá na história conta que a Nossa Senhora só apareceu uma vez para aqueles dois meninos. E na medida que ela ia falando as coisas, ela falava chorando. Os meninos diziam que as lágrimas eram grossas, que escorriam do rosto de Nossa Senhora. E qual era o lamento? Por que Nossa Senhora chorava? Por duas coisas. Porque as pessoas tinham 6 dias para trabalhar e o domingo para ir à missa, e eles não estavam indo à missa. E a outra era a blasfêmia. O povo blasfemava demais. Olha, não participavam da missa e blasfemavam. E Nossa Senhora aparece chorando, dizendo para eles: vocês querem plantar batatas e vocês querem colher batatas, vocês não vão conseguir. Porque o essencial vocês já não querem mais. Vocês não participam da missa e, ao mesmo tempo, vocês vivem blasfemando. Aí ela diz: eu já estou cansada de segurar o braço do meu filho. Porque na hora que eu largar o braço do meu filho, ele vai destruir tudo, e eu não quero que isso aconteça. Porque os meus filhos não estão dando o valor devido ao que eles devem dar. O sacrifício da Santa Missa. E aí ela faz uma queixa a nós sacerdotes. Ela chama nós de cloacas. Ou seja, você sabe o que é o dejeto? Aquilo que se joga na latrina lá, nos vasos sanitários. Olha que comparação que Nossa Senhora fez, porque os sacerdotes já não estavam dando o devido valor
ao essencial da vida sacerdotal, que era justamente o sacrifício da missa. E por isso também as pessoas já não estavam também indo à missa e não queriam saber de missa, porque as pessoas estavam paradas na vida material. Olha, se trabalha 6 dias, o 7º é para participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E as pessoas já não estavam indo na missa porque elas estavam preocupadas com a parte material. Ganhar dinheiro e tudo mais. Dê uma olhada para ver se o mundo não está assim. Olha que Nossa Senhora apareceu no século XIX. Nós estamos no século XXI. Dá uma olhada. Dá uma olhada para você ver aonde os católicos estão, tirando agora esse tempo, né? Muitas pessoas fomos convidados a ficar em casa para não passarmos o bichinho para os outros. Mas vamos tirar isso aqui e observemos. Shoppings lotados. Praias lotadas. Igrejas vazias. O valor maior que Satanás conseguiu colocar dentro de nós é que nós precisamos lutar por esse mundo e não lutarmos pelo céu. Não lutarmos pela eternidade. Então, divertimento para todo mundo. E o divertimento se tornou tão divertido que a missa foi colocada de lado e Nossa Senhora aparece nesse desespero, vendo que, uma vez que nós não damos o devido valor ao sacrifício da missa, nós estamos caminhando para a perdição eterna. O shopping center não vai salvar ninguém, e nem a praia. E com isso eu não estou dizendo que nós não podemos nos divertir. Eu estou dizendo o valor que é dado. Veja só o que é que Satanás fez. Ele primeiro começou a colocar no coração do homem que Deus não existe. Estava até dizendo para vocês no início da missa, hoje nós estamos celebrando a memória de Santo Tomás de Aquino. E o que fazia com que ele buscasse cada vez mais a Deus era aquela pergunta: quem é Deus? Ele queria saber quem era Deus. Porque Deus é tudo na nossa vida. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós somos reduzidos à situação de animais. Os animais não adoram a Deus. Eles não vivem lá com a mãozinha: oh Deus, eu te amo e te adoro. Mas o ser humano, sim, o ser humano necessita de Deus. Deus colocou essa necessidade dentro do nosso coração, de nós buscá-lo. Mas Satanás conseguiu, através das faculdades e tudo mais, das escolas, e está sendo um trabalho ferrenho dele. Eu nem digo ferrenho, é um trabalho diabólico. E o trabalho diabólico dele é cada vez mais fazer com que nós esqueçamos a existência de Deus. E uma vez que Deus não existe, vivamos para esse mundo. E uma vez que Deus não existe, nós vamos entrar num egoísmo muito grande. Nós não vamos dar valor ao ser humano, nós vamos matar o ser humano, nós vamos procurar as nossas satisfações, porque o que importa para mim é a minha satisfação. Não é o conhecimento de Deus, não é amar a Deus, não é servir a Deus. Uma vez que eles estão tentando,
tirar Deus do nosso coração, qual é a segunda investida deles agora? É impedir que nós vamos à missa. É tirar a missa do nosso coração. Pronto. Tirou Deus. Tirou a missa. Acabou tudo, meus irmãos. Acabou tudo. Não tem mais finalidade nenhuma, não tem mais sentido para nós. Não há sentido para o homem. Se Deus não existe, e a missa também, e por consequência disso, a missa também não vai existir, que é o sacrifício da nossa redenção, e foi por isso que o Verbo se encarnou no meio de nós, para morrer, dando a vida por nós, e isso acontece no sacrifício da missa. E aqui está a grande importância. É óbvio que uma vez que nós tiramos o desejo da missa do nosso coração, acabou a nossa vida, não tem mais sentido. E como é que Satanás está fazendo isso? A ordem mundial está fazendo isso. Está conseguindo fazer, então, as grandes nações estão fazendo o possível para nos manter fora da missa. Eu vou repetir. Estão fazendo de tudo para nos manter fora da missa. Aí nós vamos nos tornando preguiçosos, nós vamos achando que tem coisas mais importantes do que a missa. Até, eu vou dar um exemplo até bem pequenininho assim, ó. Um filme é muito mais importante. O prazer sexual, o divertimento, como eu falei, é muito mais importante. Estão querendo dizer para nós que isso é muito mais importante, mas, meus irmãos, não há nada mais importante nesta vida do que a missa. Não tem. E aí ele está falando, né, na carta aos Hebreus. Não abandoneis as nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Então eu pergunto, o que tem levado você a faltar à missa? A missa dominical. Se Nossa Senhora aparece chorando porque estavam abandonando a missa. O que você tem colocado de mais importante do que a missa, e você diz assim, depois eu vou lá, é a sua preguiça? De chegar no domingo e você dormir o dia todo? É o divertimento que você tem colocado? Porque se você tem colocado essas coisas como o mais importante, então você não sabe o que é a missa. Você sabe o que significa um Deus, o Deus que morre, que se sacrifica. Vai assistir o filme do Mel Gibson, que você vai entender o que é a missa. Vai ler os últimos capítulos dos evangelistas, que você vai entender o que é a missa. A missa é o sofrimento de Deus por nós. Isso é a missa. Tem coisa mais importante? Se Deus já é importante, imagine Deus sofrendo por nós. Dando a vida por nós. Derramando o sangue por nós. Tem coisa mais importante do que isso? Para nós católicos, não tem. Bem, para você faltar à missa, só por um motivo muito grande. Uma doença. Não tem como ir. Ou um outro motivo para você não participar da missa é se o padre não foi celebrar. Se não tem missa.
Eu não vejo outro motivo. Qual o outro motivo? Ou o padre não celebrou, ou você estava numa condição que você realmente não poderia ir. Não é você inventar alguma coisa dizendo que você não poderia ir por causa dessa coisa, e essa coisa não é tão mais importante assim. Como eu falei aqui esses dias, né, que se eu fosse celebrar uma missa, encontrasse uma pessoa ali num acidente de carro, olhasse de um lado para o outro, não tivesse ninguém, no lugar deserto, eu sozinho, eu poderia não celebrar a missa com o povo naquele horário que estava marcado, porque eu ia pegar aquela pessoa e ia ter que dar assistência. Isso sim. Mas o que é o mais importante? É o namoro? Tem gente que está faltando a missa por causa do namoro. Qual é a importância que você dá? E agora eu me dirijo aos meus irmãos sacerdotes. Meus irmãos sacerdotes. E aqui eu estou me incluindo também. Qual o motivo que você tem colocado? Qual é o valor que você tem dado a alguma coisa que você teria que fazer, que você não foi celebrar a missa? Foi o jogo do Corinthians e São Paulo? Ou foi a seleção brasileira no período da Copa? Qual foi? É mais importante ver homens correndo atrás de bola para jogar a bola dentro daquelas traves e gritarmos gol? Ou é mais importante nós ouvirmos Deus que se fez homem na cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz? Qual é o grito melhor? Qual é o grito mais importante? Gol! Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Por isso que Nossa Senhora chorou. É de chorar. É de tremer. Agora, me dirigindo aqui para a comunidade, para nós da comunidade. Nós que temos como regra de vida nossa, né, participar da missa todos os dias. Será que nós já chegamos ao ponto de encontrarmos coisas mais importantes do que a missa diária? Tem alguma coisa mais importante? A reunião é mais importante? É? O que é mais importante? Se você tem uma reunião e uma missa, você vai dar valor ao quê? A missa ou a reunião? É uma vergonha muito grande se nós, membros da comunidade, que temos vários horários de missa, e nós chegarmos no final do dia e dizermos assim: eu não fui à missa. Por quê? É uma vergonha. É sinal que nós estamos entrando em decadência. Se nós estamos colocando algumas coisas que são mais importantes do que a missa, eu vou repetir. Se nós estamos colocando alguma coisa que seja mais importante do que a missa diária para nós, eu não estou falando para o povão, não, estou falando para nós, por causa da nossa regra de vida. Se você colocou alguma coisa mais importante do que a missa, você está num processo de decadência espiritual. O demônio está tirando você da missa diária para depois você acreditar que não há necessidade de você participar da missa dominical. Tem alguma coisa?
Se o Verbo se encarnou para vir celebrar uma missa, eu pergunto para vocês, tem alguma coisa mais importante nesse mundo do que a missa? Se Jesus deixou o céu para vir nesse mundo, para celebrar o único sacrifício que se perpetua, eu pergunto para vocês, tem algo mais importante do que a missa? O que você colocou de mais importante? Pois bem, de forma bem resumida, é isso que eu estou dizendo. As nações agora se preparam para que a missa seja abolida. Vou repetir. As grandes nações estão se preparando agora para que o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo seja abolido. E vem, por meio de nós sacerdotes, que não estamos dando o valor devido, e por meio dos fiéis, que estão também entrando na mesma onda de não encontrar, que isso não é mais tão importante, porque nós temos algo mais importante. Eu não sei o que é que se pode ter de mais importante que uma pessoa ela falte à missa. O que é que tem de mais importante? Se pergunte para você, o que é que tem de mais importante? No futuro bem próximo, a igreja vai ter os mártires da missa. E quem são os mártires da missa? São aqueles que vão dar a vida para participar da missa. Eles vão fazer de tudo, porque nós seremos monitorados de todos os lados para ver se nós estamos indo à missa. E vai ter aqueles católicos mesmo, que mesmo sendo monitorados, eles irão à missa. E não vão chegar a participar, porque eles vão morrer antes. Mas eles vão. E vão ser os mártires da missa. Igual lá no início, quando existia a perseguição à igreja. Mas vão ter aqueles que não vão estar nem aí, né? Meus irmãos, eu espero que essa pandemia não tenha levado você a pensar que você não precisa da missa. Eu espero que a pandemia tenha feito aquilo que aconteceu no início dela, um monte de gente gritando, eu quero missa, eu quero missa, eu quero missa, e não estava tendo missa para celebrar. Mas no decorrer desse ano passado todo, eu espero que você não tenha chegado à conclusão que a gente assiste pela televisão. Eu espero que você não tenha chegado a essa conclusão. Eu espero. Eu espero que nessa comunidade que eu estou, não tenha chegado a isso de ter pessoas da comunidade dizendo assim, a gente participa pela televisão. Não pode ter acontecido isso. E não pode acontecer isso. Não pode. Se você chegou a essa situação, você está em decadência. É melhor você abandonar sua vocação. Ou voltar logo. É melhor abandonar a vocação. Ou tomar um tino e dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.